Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos alunos do primeiro ano? Aqui é o professor Juan novamente tomando leme aqui desse navio chamado História. E hoje, a nossa aula de número 2, eu vou falar mais sobre os povos germânicos. Gente, vamos lá. Definições etnográficas, o que são povos germanos? Você pode falar assim: os povos germanos são povos indo-europeus que vieram ali da península da europeia. Tá, e tanto faz. Isso não é tão importante assim. O que nós temos que dar mais atenção nesse momento é o quê? Que os povos indo-europeus vão estabelecer a sua localidade ali no que a gente entende hoje como Europa setentrional, tá? Essa Europa da França para cima, basicamente. Essa Europa setentrional, ela vai dar o abrigo necessário e vai desenvolver ali as sociedades que a gente conhece como povos germanos, e elas são inúmeras. E ao contrário do que a gente pensa, Roma já teve contato com os povos germanos desde época de Júlio César. Se você parar para pensar, quem Júlio César fica tão famoso de conquistar? Foram os gauleses. Os gauleses, eles eram parte de um povo franco, tá? Era uma etnia dentro de uma outra etnia, e por isso a gente pode entender que o primeiro contato entre romanos e bárbaros aconteceram ali já no século onde Júlio César era uma das maiores potências dentro da política romana. Beleza, Juan, mas aí, da onde que vem essa galera? Os povos bárbaros, eu vou parar de chamar de povos bárbaros porque é um termo errado. Bárbaro, na verdade, tem uma outra conotação muito mais pejorativa. Foi criado pelos gregos lá na época ainda das guerras púnicas, que vai basicamente ser usado para falar que alguém não sabe falar o idioma grego. Então eu penso assim que essa conotação de bárbaro não cabe aqui na aula de hoje. Vamos chamar ele só de povos germanos. Os povos germânicos, eles habitavam o norte da Europa, e eles vão começar o seu deslocamento. Basicamente, a gente parar para pensar o seguinte: que os povos bárbaros, ou esses povos germânicos, na verdade, eles vêm nessas migrações escandinavas, como eu já disse na aula passada. Mas depois que eles se fixam, eles começam a desenvolver essa cultura dentro da parte europeia, ali de onde a gente tem a Bélgica, a Alemanha, a Bulgária, a Hungria, a Polônia, a França, enfim, são diversas localidades. Só que esses povos, particularmente os povos germanos, eles ainda não tinham uma escrita desenvolvida. Existiam algumas formas de runas, tá? Que não é bem uma forma de escrita rudimentar, assim pode-se dizer, tá? É muito mais uma questão simbólica, religiosa, de pouco acesso. Então a gente não tem essa facilidade de falar, por exemplo, o que exatamente aconteceu no ano, sei lá, de 150 na vida dos povos germânicos, porque faz essa ausência de evidências. O que nós temos, por exemplo, de comprovações históricas é muito mais questões arqueológicas do que de fato de um livro escrito ali, um diário de um rei, algo que sobrou. Beleza, Juan, mas e aí, quem que é essa galera? Olha só: alamanos, alanos, bávaros, búlgaros, húngaros, normandos, ostrogodos, visigotos, suevos, saxões, lombardos, frísios. Como é que eu vou lembrar disso tudo, Juan? Você não vai lembrar disso tudo. Até mesmo porque não tem lá grande relevância você saber povo por povo que continuou a habitar ali as regiões dos povos germânicos, ou quem contribuía para essa cultura germânica, tá? É mais importante que vocês saibam que essa diversidade de povos, ela era taxada de germânios. Mesmo eles tendo muita coisa diferente entre si, eles acabavam sendo colocados no mesmo balaio pelos romanos, justamente por terem um pedacinho da cultura deles compartilhada. Os povos germânicos, eles tinham uma própria organização social, tá? Muito patriarcal, principalmente nas questões das tarefas domésticas. A mulher, por exemplo, ela era responsável pelo trabalho de tecer roupa para as crianças, de cuidar dos filhos, do trabalho domiciliar, de lavar, cozinhar, esse tipo de coisa, enquanto que o homem tinha uma posição mais voltada como senhorio da terra, entre comércio, entre levar a produção agrícola para as cidades, esse tipo de coisa. Os povos germânicos, de forma geral, eles têm sim um respeito diferente em relação à mulher do que, por exemplo, Roma, né, onde as mulheres tinham um papel completamente subalterno aos patrícios. Aqui nas relações
dos povos germânicos, nós temos na verdade uma presença de uma mulher um tanto quanto mais forte, tá? Não ainda uma mulher completamente emancipada, mas uma mulher consideravelmente mais forte nas suas relações pessoais. Na organização social germânica também é muito comum que o homem seja o responsável por chefiar as guerras. O homem aqui ele tem um papel protagonista com certeza dentro das batalhas. As mulheres também participam, como as famosas Shield Maidens, né? As mulheres que elas aprendem a lutar e fazem parte das paredes de escudo, mas o homem em si, dentro dessa hierarquia ainda rudimentar, é o que tem mais destaque no papel da guerra. De forma geral, não existia uma hierarquia muito clara de quem é quem ali nas sociedades germânicas. De forma geral, o rei manda nos chefes de guerra e os chefes de guerra mandam nos vilarejos. E assim se resolviam as coisas. A própria ausência da lei escrita, como existe, por exemplo, em Roma, existe uma lei escrita. Agora ali, na sociedade germânica, essa lei escrita não existe. Não tem como comprar o livrinho de direito penal germânico, não tem isso. É tudo através de um consenso ou no famoso senso comum. O que você faz, o que você não faz. Quais são as regras sociais estabelecidas por esses povos germânicos? Uma delas, eu vou trazer como exemplo aqui, vai ajudar vocês a compreenderem. Vamos supor que eu sou chefe de uma tribo germânica, tá? De um povo germânico. Vamos supor que eu sou chefe de guerra dos povos vândalos, tá? Eu sou um vândalo, vamos deixar assim. Eu vou lá, entro em uma contenda com uma família rival e mato o filho do chefe de guerra da família rival. Existem duas opções. Primeira, eu vou sofrer a mesma coisa que eu fiz com essa pessoa, eu vou feri-lo, se eu ferir ele, eles vão me ferir, se eu matei, eles vão me matar, esse tipo de coisa, ou eu posso pagar a Skerverde, tá? A Skerverde é a dívida de sangue, eu vou pagar um valor que essa família está pedindo para retratar esse crime que eu cometi contra eles. Essa dívida de sangue, ela era geralmente muito importante. Você tinha que manter isso como se fosse um dos mandamentos, porque se você violasse essa contenda de sangue ou essa dívida de sangue, a sua família seria amaldiçoada, você seria um traidor, sua família não vale nada. Isso dentro de uma sociedade extremamente fechada é um problema muito sério. Se a sua família agora é uma pária, não tem mais muito como você estabelecer contatos de comércio com as outras famílias. Portanto, dificulta muito a sua vida baseada em comunidade, sendo que a comunidade agora já te exclui ou te considera como um pária. Povos germânicos, de forma geral, também na questão domiciliar eram um tanto quanto atrasados quanto aos romanos. Enquanto os romanos já tinham noção avançada de palácio, de construção em pedra, fazer ponte, muralha, os povos germânicos ainda trabalhavam apenas com madeira e barro. Então, assim, as casas eram muito rudimentares. Lógico que elas tinham a sua função alcançada, né, de dar abrigo e aquecer durante o inverno rigoroso do povo escandinavo ou dos povos germânicos. Mas ainda assim eram construções muito avançadas para a época, se você parar num contexto germânico, mas ainda assim atrasadas em relação a um contexto romano. Eles conseguiram ir muito bem sozinhos, mas ainda assim próximos ou do lado ali dos romanos, eles fizeram muito pouco, basicamente isso. Realmente, inclusive essa questão do clima e da casa e da fazenda vai influenciar demais na alimentação dessa cultura germânica. Os povos germânicos, ou aqueles que descendem dos povos germânicos, ainda têm uma cultura muito forte de consumo de tubérculos. O que são tubérculos? A batata, né, a mandioca, basicamente as raízes que duram durante o inverno. Os invernos da Europa são extremamente rigorosos, e quando a gente fala de Alemanha para cima, é um inverno absurdo, é inverno de pegar -15, de anoitecer 3 horas da tarde. Então, assim, em termos de alimentação vegetal, a gente não tem como no Brasil essa maravilha que existe aqui, que você consegue se alimentar com o que tem na floresta a qualquer hora do dia, né? Manga, pitanga, carambola, acerola, você escolhe. Lá
quando chega o inverno, eles têm que estar muito bem preparados. Então eles têm um costume muito grande de criação de animais, principalmente o porco selvagem, e os tubérculos. Quando chega o inverno, eles ainda têm a batata, a beterraba e o porco para poder se alimentar durante um período tido como muito rigoroso. Agora sim, a grande questão aqui da alimentação também vai influenciar no sentido de querer uma terra mais saudável para produzir coisas diferentes. Um dos motivos que os povos escandinavos vão imigrar para a Europa e vai iniciar as expansões germânicas é porque eles precisavam de terras novas, terras que pudessem cultivar novos grãos. Os povos escandinavos já tinham um contato anterior com outros povos e eles sabiam que tinham grãos que rendiam muito mais, principalmente o trigo e o milho. No caso do trigo, ele é um centeio que pode fazer pão, cerveja e outros condimentos que ajudam a alimentar a longo prazo. E no caso, o milho, ele é facilmente armazenado, serve para alimentar porco, que também é uma outra forma de se alimentar durante o inverno. Na questão da mitologia germânica, aí vocês vão ficar doidos, né? Porque, inclusive, a mitologia germânica hoje está dentro da cultura pop com todas as forças. É na mitologia germânica ou nórdica que nós vemos algumas figuras muito populares hoje, né? O Loki, o Thor, o Odin, os gigantes de gelo, toda essa galera aí vai surgir na mitologia nórdica ou na mitologia germânica, que vai ter uma presença extremamente politeísta, mesmo aqueles que têm um culto maior. Eu acho muito interessante analisar a cultura nórdica ou mitológica, porque ela dá uma dica assim, preciosa sobre como que essa sociedade funciona. Gente, na sociedade cristã ou na sociedade moderna, geralmente as pessoas pensam que vão para o céu cometendo bons atos, né? Sendo pessoas boas, amando o próximo, amando os nossos inimigos. Agora aqui, já nos povos germânicos, como é um povo extremamente belicoso, que depende de conquistas da batalha, do fulgor da batalha, só vai para o céu, Valhalla, quem morre em batalha. Se você morre em casa dormindo, você vai para o Hell, que inclusive é a palavra que vai inspirar o inglês Hell e no latim inferno, tá? A relação linguística entre inglês e alemão aqui é tremenda. Se vocês tiverem contato um pouquinho que seja com, por exemplo, o alemão, vocês vão perceber que são línguas muito parecidas. Mas o que eu quero dizer basicamente aqui com essa cultura mitológica germânica é que ela tenta incentivar ainda mais e valorizar aqueles que tendem a seguir uma postura belicosa contra o mundo. Se você é um guerreiro, que você não tem que se importar com a sua vida, porque se você falece em batalha, você vai direto para o céu, isso é bom. Não nossos parâmetros atuais, mas para a sociedade germânica, que precisa incentivar batalhas e estar em constante conflito com outras sociedades, isso é uma maneira de garantir a sobrevivência dessa forma social que eles tanto prezavam. A relação entre povos germânicos e romanos também tem que merecer um destaque aqui na nossa aula. Por conta de que esse termo germânico, quem vai cunhar são os próprios romanos. Ainda lá em Júlio César, quando ele teve os primeiros contatos com os povos ao norte do Danúbio, vai chamar eles de povos germanos, porque eles estariam ocupando a antiga região da Germânia, como assim os romanos apelidaram, tá? Agora que a questão é, os povos germânicos, eles são diversos. Então eu vou falar em específico de dois aqui, tá? Os godos e os francos. Através da arqueologia ou mesmo da investigação dos vestígios arqueológicos, hoje nós sabemos que os povos godos eles vieram ali da região da Escandinávia, tá? Através de uma imigração maciça, eles invadiram a Europa e começaram a expulsar diferentes outros povos para as regiões ali do norte da Itália. Os povos godos, mais tarde, eles vão se dividir através de muitas batalhas que vocês viram já na aula passada, e eles vão acabar indo cada um para um lado. O ostrogodo, por exemplo, é quem se filia aos romanos, quem aceita se cristianizar e, portanto, fazer parte do Império Sacro Romano. Mais tarde, a gente vai, inclusive, dar o nome de germânico para a Igreja Católica. O nome da Igreja Católica é Igreja Católica Apostólica, alguns chamam, inclusive, Germânica Romana. Esse nome é por conta dessa influência dos godos e dos ostrogodos dentro da religião cristã e por eles terem aceitado participar e se converter, por fim se cristianizando posteriormente.
Já os povos visigóticos é a galera que foi ali pro lado da França, onde dividiu territórios tanto com os francos quanto os lusitanos. Inclusive, serão os povos visigóticos que depois acabarão se misturando com os lusitanos e darão origem ao povo espanhol e ao povo português, que no fim vai vir aqui colonizar o Brasil. Os góticos, que como assim nós chamamos os visigodos e os ostrogodos, mais tarde eles também vão ser renomeados para deixar ainda mais confuso. O povo ostrogodo vai receber o nome de lombardos e mais tarde vai ser renomeado de italiano. Então, para vocês terem noção como que uma parte dos povos germânicos vai entremear profundamente ali dentro do Império Romano. Já o povo visigótico, eles vão literalmente manter a sua capital em Toledo, na Espanha, por muitos e muitos séculos e vão ter uma forte influência tanto dos povos muçulmanos que estão vindo pela região do Marrocos, quanto da cultura lusitana, como a gente já disse, né? Os povos romenos, portugueses e um pedacinho ali do povo da Catalunha. Inclusive, essa cultura é tão importante para nós, para vocês terem ideia, quando nós falamos que alguém é gótico porque usa preto e essas coisas, que está mais próximo das trevas, é justamente uma herança da cultura renascentista que vai valorizar Roma ao lado dos povos germânicos. Como os renascentistas estavam dizendo que o que houve de bom em termos de cultura na humanidade estava em Roma e em Grécia, o que veio depois, que é a Idade Média, profundamente influenciada pelos povos germânicos, principalmente pelos francos, é o que vai trazer a coisa ruim dessa arte, dessa cultura. Então a cultura romana vai ser muito mais valorizada, enquanto que a cultura gótica, ou a cultura que vem dos godos, vai ser depreciada e tida como horrível, trevosa, terrível, esse tipo de coisa. Por fim, os povos francos é aqueles que dão origem ao que hoje nós entendemos como os franceses, e eles têm uma profunda influência na Europa, principalmente pela sua fundação do Império Carolíngio-Merovíngio. Esses impérios eles vão influenciar e conquistar toda a Europa que a gente conhece hoje, desde a França até parte da Rússia. E essas estruturas do povo franco, como de um rei muito poderoso, de uma sociedade extremamente belicosa, voltada para a guerra, vai influenciar e vai fazer parte dessa cultura germânica apostólica romana, que é o Império Carolíngio, que é um tema da nossa próxima aula. Pessoal, vou terminar nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham se divertido e principalmente aprendido. Vou mandar as atividades lá no portal do SAIS ou na Classroom de vocês, tá? É só responder e enviar de volta. Beijo, abraço, até a nossa próxima aula.